Bom, vamos lá. P2 2019B. Exercício 1. Se a placa fina está sujeita a um estado uniforme de tensões, sigma xy igual a menos 1 gigapascal e sigma yy igual a sigma, apenas sigma, uma incógnita. E ela é positiva, né? Maior que zero. Observou-se que a maior tensão de decompressão na placa ocorre no plano mostrado. Usando o círculo de Mohr, determine o valor da tensão aplicada a sigma. Bom, isso aqui é uma representação do que está escrito. Você pode simplesmente pegar as informações do enunciado, pegar as informações da imagem mesmo, que são as informações do enunciado, ou que no caso que eu vou fazer é escrever o tensor de tensões com as informações do enunciado. No caso aqui é 0, menos 1 e sigma. GPA. E se sigma não for em GPA, for em MPA, ou for 10 a 12, não importa. Se for, vai aparecer um 10 a menos 3, vai aparecer um 10 a menos 6, que vai corrigir a tensão para a real unidade com que ela seja. Ok? Vamos lá. Então você escreveu o tensor de tensões e agora você quer desenhar um círculo de Mohr. Né? Então você vai desenhar um círculo de Mohr. E o que você precisa? Você precisa do centro e você precisa do raio. O centro é definido por sigma xx mais sigma y igual a 2. E o raio é raiz de sigma xx menos sigma y sobre 2. Tudo isso ao quadrado mais tal xy ao quadrado. Tal geralmente as pessoas usam, e eu também, para falar da cisvariante, da xy. Dá na mesma, é igual. Substituindo os valores, você chega em x0 igual a sigma sobre 2. Lembre-se que ele é positivo. Então, isso aqui também é positivo. E o r como sendo raiz de sigma sobre 2, tudo ao quadrado mais 1. Bom, então você chegou nessas informações. Ok. Aí você vai desenhar seu círculo de Mohr e tudo mais. Claro, né, considerando que aqui é seu estado de tensão que você obteve no enunciado. Aí você vai lá e olha aqui na figura de novo, e você observa que você vai ter a maior tensão de compressão quando você rotaciona no sentido anti-horário 15 graus. Então vamos chamar de alfa 15 graus. Nesse sentido, então, se é a maior tensão de compressão e considerando que x0 é maior do que zero, você vai ter então sua maior tensão vai ser sigma 2. Nesse sentido, você tem que lembrar que quando você tem uma rotação no sentido anti-horário, no círculo de Mohr você vai ter uma rotação no sentido horário. Quando você tem uma rotação horária no corpo, você vai ter uma rotação no círculo de Mohr no sentido anti-horário. Bom, tudo bem, né? Então, aqui o nosso 2α, na verdade, ele vai valer 30 graus, né? Porque nosso alfa vale 15 graus. Bom, ok. Nesse sentido, então, a gente pode tirar um triângulo dessa relação aqui, do círculo, né? Do de Mohr, e fazer uma avaliação do nosso R, né? Que é a nossa atual incógnita, porque R está em função de sigma. Tá. Então, passando para cá, a gente tem que essa distância aqui, que seria o módulo de menos 1, vai ser 1. Né? Então, isso aqui vai ser 1. E disso você tira aqui o cateto oposto sobre a hipotenusa, é o seno, né? E o seno, no caso, vai ser de 30 graus. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aí você tem que R igual a 2. Tendo R igual a 2, você desenvolve o R, sendo que ele é uma função de sigma, e fazendo alguns desenvolvimentos, você tem que sigma é igual a 2 raiz de 3 GPA. E aí, dessa forma, você finaliza o seu exercício. Questão 2. Um bloco de bronze de 15 cm de comprimento e 2 cm de altura e largura está encaixado sem foco sem tensões entre duas paredes rígidas. Determine as forças que o bloco imprime contra as paredes rígidas e sua variação de altura e largura se for submetido a um aumento de temperatura de 50 graus. Aí você vai olhar e pensar, eu já vi esse exercício. Sim, é muito parecido com 5.3. Se você não viu ainda, dá uma olhada lá, que tudo que eu vou fazer aqui eu vou explicar bem melhor e com bem mais detalhe. Aqui nesse vídeo eu vou assumir que, como já é um vídeo que foi postado, você já assistiu ele, tá? Então, se você não entender muito bem, você pode assistir outro vídeo. E se também não assistir outro vídeo e continuar não entendendo, manda um e-mail. No caso aqui, diferente do exercício 5.3, a gente recebe uma tabela na prova, no caso da 2019B, em que a gente tem as propriedades para cada material que às vezes são citados na prova. Tá? Então, essa tabela fica à sua disposição. E você encontra o bronze aqui
Então, essas informações elas podem ser utilizadas no exercício. Bom, nós sabemos que a deformação vai ser causada por uma relação entre as tensões, que no caso seria a deformação ocasionada pela tensão, mais a deformação ocasionada pela temperatura. Nós sabemos também que não temos restrição aqui em Y ou em Z, então não vai ter tensão. Então isso aqui vai ser igual a zero. Sigma y, y e zz vai ser igual a zero. Nós sabemos que a deformação por temperatura vai ser alfa delta t. Bom, substituindo, nós chegamos ao o que nós queremos achar, né, é sigma xx, porque a gente quer achar a força. Então nós encontramos que sigma xx é igual a menos e vezes alfa vezes delta t. Você lembra também do vídeo 5.3 que uma variação em graus Celsius é igual a uma variação em Kelvin. Bom, como eu disse, você tem as informações lá da tabela. Então a gente tem que, agora, né? A gente tem que encontrar o E, que é 120 GPa, e o nosso alfa, que é 20 vezes 10 a menos 6 sobre Kelvin. Aqui no caso eu esqueci 1 sobre Kelvin. Você substitui os valores e encontra menos 120 MPa. Nesse sentido, então, você tem que a área vai ser igual a 2 cm vezes 2 cm. Isso aí está melhor explicado lá no 5.3. Então, se você tem que sigma xx seria, na verdade, a força x sobre a área, então a força x é igual a sigma xx vezes a. Entendendo isso, você faz as contas e você chega em menos 48 kN. Posteriormente, você vai querer saber o aumento de largura e de altura. Então a gente vai ter que a deformação em E, Y, cuidado, ela vai ser diferente de zero, porque ela está solta, entre aspas, está solta aqui em Y e está solta em Z. Na verdade, na convenção dos materiais seria assim. Então, nesse sentido, ela não está solta e você quer descobrir ela. Então você tem que aqui é zero, aqui é zero. Ah, perdão, né? Você tem, na verdade, que você vai ter uma deformação relacionada à tensão e outra deformação relacionada à temperatura, a variação de temperatura. Então, aqui y é zero, zz é zero, você tem sigma xx, deformação da temperatura você já sabe, e você acaba tendo a mesma coisa aqui em z, porque você tem zero e você aqui também tem zero. E aí, dessa forma, você tem a mesma expressão. E aí eu chamei, né, ambas da mesma variável, que vai ser a variável epsilon, e como a altura e largura também é igual, eu chamei de L. E nós sabemos então que ΔL sobre L é igual a epsilon. E dessa forma, então, nós temos que ΔL é igual a epsilon vezes L. Então, substituindo os valores, nós notamos que a única coisa que a gente ainda não anotou, né, a gente tem, mas a gente não anotou, é o Poisson. Que no caso, lá da tabela, a gente tem que o Poisson é 0,3. Então, Poisson é 0,3. Substituindo os valores, a gente encontra a deformação. Que você, dependendo, né, do que for, de como for a sua prova, você pode ter uma exigência da unidade, né? Então, você atenta a isso também. Eu só escrevi aqui em milímetros e em micrômetros só para você ver. Não é nada demais. Bom, exercício 3. A seção transversal de um trilho de trem está sujeita a um campo de deslocamentos U igual a YI mais XJ vezes 10 a menos 3. Determine se é possível construir o trilho com algum material da tabela 1 sem que ele sofra deformação permanente. Bom, aqui é uma questão de aplicação de fórmula. Essa fórmula estava na prova de 2019B e ela com certeza também está na sua apostila. E isso aqui é mais uma aplicação de fórmula mesmo, falando de novo. Então, eu não sei muito o que dizer. A única coisa realmente que eu diria aqui, né, para complementar, não ficar tão assim, é que aqui vai dar 2 du dx, e isso vai ser dividido por 1 sobre 2. Isso dá, então, só du sobre x dx. E aí você tem que lembrar que o x é igual a y. Se você deriva y com relação a x, dá zero. A mesma coisa para cá, é muito similar. O y vai ser igual a x. E você vai derivar, você também vai ter zero. A única coisa que realmente diferencia é εxy, que é igual a meio vezes a derivada da componente y do deslocamento com relação a x e a derivada da componente x com relação a y. Perdão,
A derivada... Não, tá certo. Derivada da componente x do deslocamento com relação à variável y. É isso. Enfim, você vai ter 1 vezes 10 a menos 3 mais 1 vezes 10 a menos 3, que vai dar 2 vezes 10 a menos 3. Dividir por 2 vai dar 1 vezes 10 a menos 3. O que você pode fazer é o seguinte agora. Você quer escrever o seu vetor de deformações para você aplicar aquela relação, né, que a gente tem a tensão é igual a uma matriz bem grande, vou chamar de B, né? E aí você tem o epsilon, e aí você multiplica B por epsilon, você tem as tensões. E aí a questão, né, é que você tem algumas em Z. O que você pode dizer é o seguinte, a placa é muito grossa, né? A placa é muito grossa, então em Z, né, vai ser zero, a deformação vai ser zero, porque a tensão não consegue deformar a placa. E dessa forma, então, a gente tem uma matriz 3x3 que vai ser em Z tudo zero, né? No caso Z aqui. E aí dessa forma, a gente vai ter que nosso vetor de deformações só vai ter uma componente lá embaixo, que vai ser o 1 vezes 10 a menos 3, né, que corresponde à deformação XY. Aqui eu escrevi, você pode dizer isso ou, né, que assumir que a placa é muito grossa. Na verdade, você pode assumir isso, você pode dizer isso assumindo que a placa é muito grossa. Que eu tinha escrito errado aqui. A única relação que você encontrou, então, que não era 0 igual a 0, é essa aqui. Você vai trabalhar em cima dela. Você sabe, então, que sigma xy é igual a isso aqui. Você escreve seu tensor de tensões, você pode ignorar aquela parte do Z, porque realmente não tem nada em Z. E colocar aqui, né? Colocar aqui. Você realiza o círculo de Moore. Você encontra que o centro é zero, porque x, y, y é zero. Você encontra que R vai ser igual a sigma xy, né? Porque você não tem nem xx nem y, você tem eles igual a zero. Então só sobra realmente sigma xy. Bom, a partir disso, você consegue obter a tensão principal 1, que seria a maior tensão, né? Fazendo x0 mais R, que é igual a esse valor aqui, que de novo é sigma xy, porque x0 é zero. Aí você desenvolve e você chega, por fim, à conclusão que a tensão principal 1 tem que ser menor que a tensão de limite de escoamento. Vou pegar os valores, vou substituir, vou ver se todas as relações são verdade. Então, a resposta seria, né, todos os materiais. Porque todas as tensões que podem ser geradas vão ser menores do que o escoamento. Então vamos para o último exercício. Esta placa de alumínio de 2 metros por 2 metros está sujeita ao estado de tensão mostrado, né, que no caso eu vou mostrar depois as figuras, e os valores de tensão estão dados em 10 a oitava pascal. Rachure a região da placa que sofrerá deformação plástica. Bom, eu posso dizer que isso aqui é 100 MPa. Tá? A gente vai guardar isso aqui. Nós temos informações sigma xx, sigma xy, sigma yy, a tensão principal 1 e sigma xy máximo, que no caso seria a tensão cisalhante máxima. Qual informação usar? Vamos construir um círculo de Moore arbitrário. Bom, um círculo é um círculo. Então, um ponto aqui, né, se você avaliar ele nos eixos, você vai ver que as coordenadas deles vão ser sempre menores do que as correspondências máximas aqui do raio, né? Do raio. Melhor explicando, melhor dizendo, o que eu quero dizer? Qualquer ponto que não seja um máximo em algum eixo, eu esqueci aqui, sigma t, sigma n, qualquer ponto que não seja um máximo no eixo, então que seria o maior valor aqui para esse eixo e o maior valor aqui para esse eixo, qualquer valor, sigma xx, sigma yy, ou a cisalhante de xy, vai ser menor do que esses máximos, né? Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Esse gráfico, eles não mostram a máxima tensão que pode ocorrer nesses pontos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, só sobra para a gente
duas opções. Usar o tal xy máximo ou usar o sigma máximo 1. Só que no caso, observe que a maior tensão ela sempre vai ser dada ou pelo sigma 1 ou pelo sigma 2. Vamos ver isso um pouco melhor aqui. Note que x0 ele pode assumir valores negativos, positivos, ou também pode ser zero. Se eu quiser que sigma 1 seja igual ao cisalhamento máximo, eu vou ter que x0 é igual a zero. Por quê? Porque eu vou ter x0 mais r igual a r. x0 igual a zero. Então o sigma 2 vai ser menos r. Só que suponha que eu tenha um sigma 1 menor do que x0. Então ele vai ser menor do que zero, né? O x0 vai ser menor que zero. E isso vai fazer com que o módulo de sigma 2 seja maior que r. Desenhando isso, seria dizer alguma coisa assim, né? Por exemplo, o nosso x aqui, x0, e a gente vai ter algo assim. Observe que essa aqui seria o sigma 2. Sigma 2 seria maior do que o nosso tal xy, né? Que o nosso tal xy então seria apenas aqui, né? Esse é o valendo r. No caso aqui a gente tem que considerar também o nosso x0 negativo. Então em módulo, pelo menos, ele com certeza vai ser maior que r então é txy máximo. Tá? Então nesse sentido, as tensões, pelo menos uma das tensões principais sempre vai ser maior ou igual do que tal xy. Bom, no caso então, a gente chegou, né, a nossa questão, né, de que a gente vai ter que então avaliar o limite de escoamento para o regime plástico, né? Então, a gente sabe que ele tem que ser menor do que 200. Você lembra que eu disse que isso aqui estava em 100 MPa? O enunciado disse que estava em 10 a oitava, e eu disse então que está em 100 MPa. MPa aqui, perdão, PA, e aqui então 100 MPa, porque seria 10 a 2 vezes 10 a 6 PA, e você sabe que isso aqui é MPa. Ok? Então, aqui a gente pode chamar de 100 MPa, ou então só chamar de MPa e multiplicar 100 em todos os valores. Você observa que aqui no meio, mais ou menos, vai ser 250. Então, mais ou menos para cá, vai ser 200. Bom, então nesse sentido, a gente consegue avaliar que toda a região que está escura, né, mais escura desse gradiente para baixo, vai ser então essa área aqui, que ela corresponde a um triângulo. Cuidado que eu só estou marcando aqui a área que não vai ser deformada. Então todo o resto da placa vai ser deformado. Então no caso aqui, essa seria a sua resposta. É meio difícil de desenhar, né? Você teria que olhar mais com calma, assim. No papel ficaria melhor, né? Olhar mais com calma e aí sim desenhar. Que no caso o professor fez aqui, que então é a resposta final do exercício. Bom, eu espero que você tenha entendido e qualquer coisa você pode mandar um e-mail ou para o professor, ou para o PED, ou para mim. Então, é isso. Abraços.